Boa noite a todos. Nós gostaríamos de agradecer por poder estar mais uma vez compartilhando desse momento com os amigos que nos acompanham de maneira online, aqueles que nos assistem aqui nessa transmissão. E nós vamos dar seguimento a esse projeto que iniciou com o objetivo de não estarmos tão distantes mesmo com a necessidade de um isolamento social em função da situação que nós vivemos atualmente. Hoje, nós vamos fazer a nossa roda de conversa com base num assunto muito especial, que é a base da doutrina espírita, que é a reencarnação. Que para nos auxiliar nas reflexões, para nos auxiliar a compreender do que se trata e como funciona, nós temos aqui a companhia dos queridos trabalhadores, estudantes da Sociedade Espírita Amor e Caridade aqui de Santo Augusto, a nossa querida Lidiane, a Lide, a Jana, a Janaína e o nosso querido Sandro. Então, gostaria de passar a palavra para que eles pudessem cumprimentar também as pessoas que nos acompanham. Sandro, pode iniciar. Boa noite, meus queridos, os que estão nos ouvindo. Como falou Emerson, estamos aqui na tentativa de não nos distanciarmos dessa doutrina que tanta paz traz para o nosso coração. Né? E para quem a conhece, fica sempre esperando para que venham novos ensinamentos, né? Para que a gente consiga se melhorar, entender melhor esses trejeitos que a vida coloca para que a gente saiba desafiar. Boa noite a todos, então, que possamos fazer um bom trabalho. Jana, gostaria de te apresentar? Jana foi o caso. Ô, Lidiana, eu não entendi. Teve uma interferência aqui. Pode ser com a Lid também. A Lid está aparecendo para mim aqui. Pode iniciar por você e depois passa para a Jana. Boa noite, meus queridos. Profundamente grata pela oportunidade que nos é dada de, através da tecnologia, poder estar continuando o nosso trabalho. Espero poder ser atendida e atender a todo mundo com as nossas questões que vamos levantar hoje. Jana, agora sim. Boa noite, pessoal. Quero agradecer assim, essa oportunidade de poder transmitir um pouco daquilo que nós estudamos na nossa religião, né, o Espiritismo, e que eu possa contribuir para esclarecer, tirar dúvidas, né, de todos que aqui estão. Muito bem, muito obrigado. Vamos à conversa, então. Sandro, nós gostaríamos que se o amigo pudesse nos dizer, para iniciar a nossa reflexão, do que se trata a reencarnação, o que é reencarnação? Então, a encarnação é a possibilidade que nos foi dada por Deus para que pudéssemos nascer várias vezes em diferentes corpos físicos. Seria a oportunidade de regressarmos ao plano terreno, por hora, para que nós pudéssemos desenvolver a escalada evolutiva a que nos propusemos desde quando lá fomos criados, primitivos e ignorantes. Seriam séries da escola a serem passadas para que possamos uma ter pré-requisito da outra. Possibilidade de voltar ao corpo para resgatar as nossas provas. Muito bem. E nesse sentido, claro que nós vamos falar ainda muito sobre a reencarnação hoje, mas queria perguntar para a Lide se a reencarnação ela é uma invenção espírita. Nós sabemos que o espiritismo tem aí pouco mais de 160 anos, e é do espiritismo este conceito? Ele surge com o espiritismo ou já havia esta crença no mundo antes da chegada, da codificação da doutrina espírita? Mano, de muito anterior ao espiritismo, a reencarnação já existia, e na época que Jesus esteve na Terra encarnado, os judeus já aceitavam a reencarnação, mas eles tinham outro nome, que era o nome de ressurreição, que seria o retorno à própria vida, à própria carne. E a ressurreição, a ciência, a biologia já nos provam que é impossível.
E então era só dado outro nome para o que hoje a gente já fala da reencarnação. Mas então na época de Jesus mesmo, os judeus já tinham a ideia da reencarnação. Ótimo, é possível de se perceber, inclusive, né, Lídia, em vários textos bíblicos, inclusive, essa crença, né? Também nós sabemos das origens na Ásia, né, uma crença muito antiga já, muito desenvolvida em torno disso. Mas é importante nós buscar resgatar isso, né? Porque muitas vezes a palavra ressurreição, como tu bem trouxe, ela acaba dando essa sensação de que é possível que a carne retorne à vida, né? E na verdade, a crença que é possível, que é uma realidade, é a possibilidade, é o espírito que nunca morreu retornando à carne, né? Então é muito interessante. Muito obrigado. Tem uma passagem, mano, na Bíblia, que está em São João, capítulo 3, versículo de 1 ao 12, que é uma conversa que Jesus tem com Nicodemos. E nessa passagem, ele fala sobre a reencarnação. E quem quiser acompanhar, então está nessa passagem bíblica. Ótimo, uma boa referência para a leitura, né? Nós temos, o Sandro lá tá levantando o dedo lá, Sandro, eu passo a palavra de volta antes de ir com a Jana. Não, e assim, ó, a Lide falou dos judeus do tempo do Cristo, né? Você falou dos asiáticos, né? Na verdade, é isso aí. Fala-se de reencarnação muito anterior até a Jesus. E aí se pergunta, né? Como que eles tinham isso? Né? Que tipo de dúvida tinha essas pessoas que faziam eles acreditarem nisso? Né? Não se tem explicação hoje. Naquela época não se tinha explicação. Né? Mas hoje nós sabemos que a lei divina está na nossa consciência. Então, nós temos características intuitivas que nos levam a fazer coisas que nós não entendemos de onde que vem. E essa percepção, ela não, com certeza não foi em vão, porque ela superou os tempos, né? Superou a chegada de Jesus, passou do tempo de Jesus e ficou eminente nas inteligências, inclusive de inteligências de escola, né? Pessoas de alto nível intelectual se questionando sobre a reencarnação, trazendo a dúvida, aquela ansiedade que faz, que normalmente faz com que as pessoas perguntem, mas meu Deus, por que eu estou assim, aqui, nessa situação? Né? Falávamos muitas vezes nos nossos encontros espíritas, né? O que leva as pessoas a procurarem o espiritismo? Né? Aí lá, nos nossos grupos de estudo, né, se falava, uns vêm pelo miraculoso, né? Pela comunicabilidade com o plano espiritual. Outros vêm pela dor, para buscar o consolo, mas muitos procuram o espiritismo pelo esclarecimento, para entender coisas que fogem da lógica. E essa característica é o que fazia aquelas pessoas lá daquela época, antes de ter a informação, perceberem de alguma forma, algo intuitiva, que a reencarnação era algo necessário. E aí, continuando, lá no livro dos médiuns, né, o Kardec, em comunicação também com os espíritos, diz assim, que de todas as contribuições que se notam nas comunicações dos espíritos, né, uma das que mais surpreende é relativa à reencarnação. Que se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, ou da vida qualquer, como que ocorre que nem todos os espíritos a ensinem? Daí a resposta é que, inclusive, espíritos se percebem apenas no tempo presente em que eles estão. O que quer dizer isso? Eles sabem que eles precisam evoluir, mas não veem na reencarnação o processo evolutivo. Por que isso? Porque no plano espiritual também existem os ignorantes. É importante ficar claro aqui, que quando se diz que se é espírito, não necessariamente ele é melhor do que aquele que está encarnado ou mais evoluído. Por isso que alguns espíritos não apresentam a reencarnação como algo passível, porque na verdade eles mesmos não entendem. E aí poderíamos perguntar, então, assim, mas para entender isso lá como espírito,
É necessário que eu seja um espírito avançado intelectualmente? Não. Não é necessário. É como compararmos nós aqui encarnados. A quantas pessoas ignorantes em algumas coisas e tão hábeis e tão sábias em outras. Da mesma forma acontece com os espíritos. Por isso que às vezes alguns não nos apresentam a reencarnação como algo efetivo e outros sim. Mas ela é de fato existente, né? E conhecida tanto no plano espiritual quanto no plano material. Perfeito. Muito bom, Sandro. Jana, quais seriam os objetivos? Observando, então, que não é uma invenção espírita, que a reencarnação já fazia parte dos dogmas dos judeus, que já fazia parte da crença na Ásia durante milênios, né? Para que serve? Qual é o objetivo? O que o Espiritismo nos diz sobre os objetivos da reencarnação? Bom, a reencarnação, conforme nos traz o Espiritismo, conforme já foi pontuado aqui pelos irmãos, ela é uma maravilha dentro do Espiritismo. É uma base estruturada para que possamos, diante dos nossos erros, buscarmos a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Então, reencarnando várias vidas sucessivas, nós conseguimos, como Jesus, como Deus nos apresenta, as dificuldades que devemos passar para buscar a nossa evolução. Então, conforme ali o Livro dos Espíritos, na questão 171, nos é trazido isso. São os meios, então, que Deus nos coloca, nos proporciona, para que possamos resgatar aqueles erros passados, né, com quem convivemos, e que dessa forma possamos buscar a nossa evolução. E nos traz de uma forma, o que é maravilhoso dentro da doutrina, nos traz uma forma racional de ver isso. Por quê? Os objetivos, por que é assim? Nós conseguimos, num raciocínio, trazer respostas para as nossas dificuldades, para essas tristezas que todos passamos, inclusive tanto social, na sociedade, pessoal, como dentro da nossa família. As dificuldades, as desavenças familiares, tudo tem um objetivo, não deve ser passado em vão. E o Espiritismo, com a reencarnação, nos traz essas respostas, que eu acho que são fundamentais para a nossa existência, para que possamos, de uma forma clara, passarmos por essas existências. Então, assim, é um instrumento maravilhoso, né? Também nós temos como uma ferramenta, então, né, Jana, cheia de oportunidades, né? Nós podemos ver algumas vezes uma impressão de reencarnar para pagar alguma coisa, mas nós também observamos e preferimos, inclusive, entendemos que seja mais coerente visualizar isso como novas oportunidades que o nosso Pai Maior nos dá para a gente poder continuar aquilo que não foi possível realizar numa só encarnação. Mas aí eu queria que a Lide pudesse nos ajudar a entender por que é que, se eu já vivi em outra vida, eu não me lembro. Não seria melhor se eu tive alguma dificuldade em família, se eu tive alguma dificuldade entre amigos, que numa outra existência esse meu amigo possa ter sido um inimigo, ou que um familiar, enfim, possa ter sido um desafeto, que são as possibilidades que nós entendemos como oportunidades? Não seria mais fácil, Lide, se eu me lembrasse das dificuldades que eu tive com essas pessoas? Mano, a ideia que a gente tem de querer lembrar o que aconteceu, o que a gente foi, é uma ideia vaidosa da nossa parte. Porque a gente sempre tem a pretensão de achar que a gente foi muito melhor, que a gente era seres divinos, né? E, na verdade, o amor misericordioso de Deus nos permite ter esse véu do esquecimento, justamente para não nos embaraçarmos ou não nos envergonharmos das nossas atitudes perante os nossos familiares, os nossos amigos que estão nessa encarnação para nos auxiliar na nossa evolução. Então, vem o véu do esquecimento justamente para eu não saber o mal
que eu fiz ou que alguém tenha me feito. É uma maneira muito bondosa de Deus nos trazer esse motivo para não nos envergonharmos. Muito bem, nós, ao invés de lamentar, não nos lembrar, Lidy, quer dizer então que nós devemos agradecer, porque com certeza em muitas situações nos envergonharíamos, né? Mais uma vez a bondade do nosso Pai Maior nos auxiliando nessa jornada. É muito interessante, né? Porque aqueles que têm uma visão superficial da doutrina espírita, que não dedicaram ainda algum tempo ao seu estudo, de uma maneira mais ampla, né? Principalmente consultando as obras básicas, a gente costuma ouvir, não é o objetivo da doutrina espírita promover debates com outras religiões, pelo contrário, nós respeitamos e admiramos todos os nossos irmãos que estão em caminhada, assim como nós estamos também, mas é interessante ouvir com frequência, inclusive, por que eu não me lembro quem eu fui se eu já fui outra pessoa, né? E aí nós vamos entender, então, o benefício de não nos lembrar. E também entendendo que, do ponto de vista espírita, eu não fui outra pessoa. Eu sempre fui eu, utilizando em momentos diferentes corpos físicos diferentes. Esse corpo que vai perecer, como tem nos provado aí os milênios, né? Mas que o nosso princípio inteligente, o nosso espírito, ele não vai perecer, ele é indestrutível, né? Muito bom. Enquanto a Jana citava o Livro dos Espíritos, eu lembrava aqui de uma passagem que nós estudávamos para o nosso último estudo de domingo, e que é uma parte da questão 222, se não me engano, deixa eu consultar aqui. 222, questão 222 do Livro dos Espíritos, uma questão, por sinal, bem extensa, e numa parte dela nós temos o seguinte, aí eu queria pedir a atenção do Sandro, para que em seguida pudesse nos auxiliar a continuar essa reflexão com base no que nos traz esse trecho. Então diz assim: admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar ela só dispõe de faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. 1. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? 4. Eu vou dizendo os números às vezes e às vezes não, né? Mas são várias questões. De onde vêm em certas crianças os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? Por que certos homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança, o tentone, recém-nascida, e a educardes nos nossos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Como explicaremos, Sandro, esse tipo de situação? Então, isso aí dá para fazer gancho lá na pergunta que você fez para a Jana, né? Por que reencarnar? Né? Fundamentos da reencarnação. Como explicar por que a reencarnação existe? Né? É justamente para explicar todas esses itens que tu colocaste aí. E aí entra o conceito da justiça divina. A cada um segundo as suas obras. Se não fosse assim, onde é que estaria, por exemplo, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, em fazer com que os espíritos que nascem hoje, né, se nós considerarmos aqueles que julgam que o corpo, o espírito nasce junto com o corpo, como justificar que os espíritos que nascem nos corpos de hoje têm tantas habilidades em relação àqueles primitivos que também nasceriam junto com o corpo?
estaria Deus fazendo meritocracia? Né? Estaria Deus dando mais oportunidades para nós encarnados hoje do que para aqueles que encarnaram há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás? Não cabe dentro do contexto de amor, de misericórdia e de justiça divina. Essa ideia de que somos diferentes porque Deus quis diferente. Se nós somos diferentes é porque também nós já fomos aqueles seres lá primitivos. Como tu mesmo falaste, Emerson, nós estagiamos naqueles estágios. E se hoje nós somos mais completos de informação, não necessariamente mais de moral, porque aí entra a lei do progresso, que nós falamos na quinta-feira passada, que vem o progresso intelectual, mas o moral nunca necessariamente vem junto, né? Mas então, veja bem, nós somos o resultado de várias encarnações. É isso que justifica hoje nós temos a inteligência mais desenvolvida, a percepção mais desenvolvida, estarmos aqui hoje usando uma teleconferência para conversarmos, né? E por que os filhos do mesmo pai não são iguais? Porque não foram criados no mesmo tempo, em espírito. Talvez os filhos sejam mais maduros espiritualmente do que os próprios pais. Porque a condição de ser pai ou de ser filho é uma condição transitória. Não é uma condição de ser, é uma condição de estar. Então são essas diferenças do tempo de criação, do estágio evolutivo em função do trabalho, e aqui um ponto que eu acho importante dentro da justiça divina, aquele que não conseguiu ser um Laplace ou não ser um Newton, é porque ainda não tem o cabedal de informações e de trabalho que teve Laplace e que teve Newton. Mas daí vem a pergunta, eu posso ser um Laplace? Eu posso ser um Newton? Eu posso ser Jesus? Segundo Jesus, podemos. E talvez seremos. Não, com certeza seremos. Quando? Não se sabe. Para isso, o que se faz necessário? Que nós nasçamos, e que morramos, e que nasçamos de novo, e aí está o processo de reencarnação. É a ferramenta fantástica que vai fazer com que nós saiamos lá daquele primitivismo e cheguemos um dia à nobredade, né, à angelitude dos espíritos crísticos. Muito bem. Com base nessas reflexões, profundas reflexões, nós estamos deixando aqui subsídios para os nossos companheiros que nos assistem aqui pesquisar bastante nas obras básicas, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e até mesmo a Bíblia, como a Lid deixou a dica aí. Mas eu queria perguntar para a Jana, se o Sandro acabou de nos dizer que nós não sabemos quando chegaremos à perfeição. Mas existe um limite, Jana? Se eu insistir no erro, no equívoco, na maldade, eu tenho quantas chances? Eu vou ter meia dúzia de chances e eu não vou reencarnar mais? Ou eu vou ter tantas oportunidades quantas forem necessárias para o meu aperfeiçoamento? Eu tenho a impressão que a Jana não está conosco aqui. Eu acho que deve ter caído. Então, tivemos um probleminha técnico aqui, a Jana deve ter saído por algum motivo. Enquanto a Jana volta, eu transfiro a mesma pergunta para a Lid. E aí, como resposta, mais uma vez a gente vê a grandiosidade da misericórdia de Deus. Porque nunca, nunca, nunca é tarde para nos reaprender, nos arrepender, e sempre haverá uma oportunidade para reencarnar e corrigir os nossos erros, né? A pergunta 169 do Livro dos Espíritos, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Então, o que quer dizer? Quem, seguindo a lei de Deus, a lei natural, for fluindo, vai mais depressa. Mas aqueles que vão ter que reprovar em algumas, esses sim vão ter as oportunidades para reencarnar e se redimir.
Tudo bem, agora a Jana voltou aí. Jana, tá nos ouvindo, né? Sim, deu um probleminha aqui. Não tem problema. Eu direcionei a pergunta para ti e a Lídia acabei transferindo para ela aqui. Seguindo esse raciocínio que nós vimos falando, então, das sucessivas reencarnações, das possibilidades de retornar quantas vezes forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento, nós vamos entendendo, então, porque muitas vezes observamos as situações que o Sandro nos trouxe aqui, que o livro dos Espíritos nos provocou a refletir, né? Porque alguns parecem mais adiantados do que os outros, né? E nós passamos a considerar não mais só a idade do corpo físico, que nos traz a experiência para essa encarnação, mas passamos a considerar a experiência do espírito. E quando nós pensamos nesse aspecto, e sabendo que as reencarnações elas podem se dar em diferentes núcleos sociais, com diferentes características físicas, inclusive, eu queria agora voltar com o Sandro perguntando o seguinte: é possível que o espírito reencarne unicamente num sexo, ou é possível que ele reencarne em oportunidades diferentes, ora num corpo feminino e ora num corpo masculino? É possível que ele encarne em sexos diferentes, porque parte do aprendizado é isso. A característica corporal de homens e mulheres são diferentes, né? Então, disse que normalmente um espírito encarna masculino para desenvolver a proteção, para desenvolver a ação, né? Mas também pode encarnar em espíritos femininos para desenvolver a docilidade, né? Então, às vezes, muito brutões reencarnam mulheres para que possam amenizar o seu comportamento. Então, isso é mais uma característica do quanto estar no corpo também é importante no processo evolutivo. Nós vamos para o plano espiritual, aprendemos a lição, certo? É como se nós estivéssemos na faculdade. Quando nós voltamos para o corpo físico, nós vamos exercer o direito de usar o nosso diploma. É onde nós vamos exercer aquilo que aprendemos anteriormente. E nesse vai e vem, nós vamos alternando encarnações em diversos estados, justamente para que nós possamos chegar o mais próximo possível da evolução integral, né? Do ser integral. Então, é importante tudo isso. Daí a Lídia falava lá, né, como é legal essa reencarnação e tal. E então nós temos o nosso querido amigo, né, o Felipe Messer. Eu gosto muito que ele diz que o espiritismo é um espanta-cliente, né? Porque às vezes a pessoa vai no espiritismo achar algo que o espiritismo resolva para ela. E aí, chegando lá, houve essas reflexões, né? Não necessariamente essa, mas tantas outras que nós já fazemos dentro da casa espírita, que o seu mal resulta da sua ação, daquilo que você foi, e se não está numa causa atual, está numa causa anterior. Então, ele percebe que ele precisa fazer algo para mudar a sua realidade, e que o espiritismo dá essa ferramenta. E a reencarnação nos projeta com mais rapidez nisso. E alguns, às vezes, fogem dessa responsabilidade achando que vão estar numa zona de conforto. Mas não, aquele que foge das responsabilidades depois de conhecidas vai ter mais encarnações para poder chegar no destino, que foi o que a Lídia falou. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender, nós precisamos nos conhecer, entender quais foram os desafios que nos trouxeram para essa vida, né, e tentar superá-los o quanto antes, para que reencarnemos menos vezes, para que sejamos mais eficientes na nossa prova existencial, né, para que possamos levantar o caneco antes também, né? Muito bem. Foi bom falar com o Felipe, né, nosso querido Felipe Messer aí, trabalhador da Sociedade do Casa Espírita Francisco de Assis de Três Passos, que faz palestras aqui na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Felipe, que já em breve estará conosco aqui para uma roda de conversa, para nós acertar a agenda aí, ele vai estar aqui. Muito interessante, né, esse ponto de vista, né, Sandro, de poder ter a oportunidade de reencarnar, mas não perder tempo enquanto estamos encarnados para poder diminuir o tamanho dessa jornada, né? Queria trazer que a Jana nos auxiliasse uma reflexão
Nós sabemos que a doutrina espírita, então, nos explica, desvenda esse mistério da reencarnação de maneira objetiva e lógica. Sabemos também que há, no meio espírita, o estudo do fenômeno, a parte científica. Mas, algumas vezes, nós observamos algumas confusões por parte daqueles que buscam o espiritismo. Queria saber, Jana, se o objetivo principal da doutrina espírita é o fenômeno, ou se há uma questão outra mais importante do que apenas o fenômeno da comunicação entre os que estão encarnados e os que estão desencarnados. Não, sem dúvida, o objetivo primordial é nós buscarmos a nossa evolução. Nós nos conhecermos, como já foi dito pelo Sandro, e buscarmos a nossa evolução moral e espiritual. A questão desse contato, né, com o plano espiritual são situações que não cabe a nós, né, ficar acionando isso. Existe comunicação, mas não é o objetivo, o nosso objetivo principal dentro da doutrina, essa questão. O nosso objetivo principal seria realmente usar as ferramentas, né, que nos são passadas pela espiritualidade, por Deus, para buscar essa satisfação pessoal dentro da sociedade, intimamente, e que com toda essa informação, esse descobrimento, nós possamos, então, realizar nessa existência buscas para sanar deficiências passadas, né? Dificuldades, sofrimentos, tudo de uma forma também racional. Obrigado, Jana. Muito importante a tua abordagem, porque se faz necessário em vários momentos, né, a compreensão de que o fenômeno não é o principal objetivo. E o Sandro comentou ali de maneira descontraída, né, sobre o seu espanta-clientes, que o Felipe disse. É claro que nós falamos isso na doutrina espírita, é quando nós mesmos, né, quando chegamos ao espiritismo talvez, ou aquele que se aproxima, pensa que a doutrina espírita pode me transformar. Numa dificuldade ainda, ou em função da nossa cultura, de que a religião possa fazer por nós. E a doutrina espírita nos acolhe, nos esclarece e nos consola, mas nos dá sempre o entendimento que nós somos os protagonistas da nossa encarnação. E somos nós que temos as condições necessárias para transformar aquilo que precisa ser transformado. A doutrina espírita nada mais faz do que nos oferecer ferramentas, nos oferecer o consolo e o esclarecimento, e um conjunto de indicadores que vão me esclarecer o que é que acontece comigo no momento que eu tomo uma decisão ou outra. Mas sempre compreendendo que, por mais que eu insisti, ou venha insistindo ainda nos equívocos, eu terei novas oportunidades. Vai me esclarecer também que vai ser mais difícil talvez a jornada, que os caminhos vão ser mais duros, que outras dificuldades virão, mas que é possível sim a superação, independente daquilo que tenha nos acontecido, daquilo que nós tenhamos feito. Nós podemos mudar essa realidade. E também que a doutrina espírita não traz essa possibilidade unicamente para o espiritismo. Nós entendemos que o verdadeiro espírita é aquele, buscando no conteúdo de Kardec, das obras básicas, que insiste na correção das suas más inclinações, que se melhora dia a dia, que hoje vem buscando consertar aquilo que ele já percebe que é um problema. E é esse esforço que nos identifica como estando no caminho correto. E nós observamos isso em todas as religiões. Então, aproveitando aqui, queria perguntar para a Lide como o Espiritismo nos auxilia a compreender e respeitar a opinião do outro. Ou o Espiritismo tem, algumas vezes, aí eu posso estar equivocado, a intenção de converter as pessoas. Qual é o principal objetivo da doutrina espírita quando aborda esses temas em público, como nós estamos fazendo agora? Lembro sempre de uma fala que corriqueiramente acontece em nossos grupos de estudo, que a doutrina espírita não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Por quê? Porque a resposta para os dogmas e o esclarecimento das leis divinas, né,
Então, o cristianismo, na sua essência, é isso que a gente busca e aprende no Espiritismo. E essa doutrina que tanto nos esclarece, nos conforta, acaba sendo a solução para as angústias que às vezes a gente traz da nossa vida, né? Eu acho que é isso, Emerson. Então, obrigado, Lide. Então, nós entendemos na tua fala, Lide, que o Espiritismo oferece os subsídios a quem quer que seja, sem nenhum tipo de preconceito ou intenção, de maneira amigável, amorosa, empresta essas informações para que os corações sejam consolados e a compreensão chegue a todos os corações, independente da religião. Nós, com certeza, temos na nossa família pessoas de outras religiões, é comum, nós viemos de outras religiões e convivemos de maneira harmoniosa, né, com os nossos irmãos e aprendendo com eles. Não é a nossa pretensão ser donos absolutos da verdade. Apenas queremos compartilhar aquilo que a doutrina nos ofereceu e nos fez bem em algum momento. Sandro, é isso? Queria que tu complementasse a nossa ideia aqui. A doutrina espírita como subsídio, como tu falasse, né, que se faz um bom espírita pela tendência que ele tem pelo esforço que faz em eliminar suas más tendências, mas só que para nós podermos fazer isso, nós precisamos entender as nossas más tendências. E para entender as nossas más tendências, nós precisamos nos conhecer qual é o nosso papel. E para nos conhecer, nós precisamos fazer perguntas. Como diz o Chavão, são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas. Né? E a Lírio de Cerqueira Filho, ele faz uma sugestão de como nós nos autoencontrarmos. Né? E ele diz que a primeira coisa é despertar em nós a vontade de buscar a sabedoria. A sabedoria desenvolvendo as virtudes. Né? Depois, nos aceitarmos plenamente como aprendizes da vida. O aprendiz, aonde quem é o mestre, que deixou tudo escrito, Jesus. Depois reconhecer o dom da vida e aceitar o amor divino por sobre nós. Isso nos faz fortes, nos torna especiais. Faz com que nós desenvolvamos a teoria do pertencimento. Nós nos sentimos pertencentes a um Deus. Aquele Deus que está em tudo e, acima de tudo, dentro de nós. E a partir disso, então, desenvolver a necessidade de buscar essa sabedoria. Aí depois, então, se desfazer das dependências externas, que muitas vezes é o que atrapalha a nossa evolução, essa preocupação com o que está fora, com o que dizem, com as imagens, com os dogmas, para buscarmos a nossa essência. Para então nós acharmos o que nós temos de crístico já dentro de nós. O que é ter aquilo de crístico dentro de nós? O quanto nós já estamos alinhados com as virtudes que Jesus nos ensinou. E uma vez reconhecendo isso, nos impregnamos das virtudes crísticas e aí então passamos a ser doadores disso. Então é um processo de, resumindo, acorda, percebe, introspecta, se enche e exterioriza. E uma das maiores ferramentas para tudo isso, porque nós não vamos ter tempo para fazer isso numa encarnação. Isso é muito amplo, isso é muito magnífico, isso é muito grande. Então Deus maravilhoso nos dá essa possibilidade de renascermos várias vezes. E o mais importante é entendermos que nesse processo não somos injustiçados. Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo e não foi com outra pessoa? Porque era exatamente comigo que devia acontecer. Porque todo sofrimento é um efeito. E se tem um efeito, é porque teve uma causa. É um axioma, né? Para todo efeito tem uma causa. E se a causa vem de Deus, não poderíamos jamais acreditar que essa causa é injusta ou que não tem amor. Quando nós começamos a perceber isso, que se a dor é o efeito de uma causa, é porque a causa também foi geradora de dor. Mas foi uma causa realizada e efetivada por nós mesmos. Que Deus não seria misericordioso, amoroso e justo se permitisse um efeito de dor sem uma causa de dor.
Obrigado, Sandro. Jana, ainda na sequência aqui do que o Sandro nos esclareceu, nós percebemos, então, com base em tudo que nós conversamos até agora, que as dificuldades que se apresentam nesta encarnação, elas podem ter origem nas atitudes que eu tive na minha encarnação anterior. Eu gostaria que tu nos dissesse o que a doutrina espírita informa, se é possível que o espírito solicite algum tipo de dificuldade. Isso quer dizer, nem tudo aquilo que eu estou vivendo é um castigo imposto por Deus com referências na encarnação anterior. Eu posso ter solicitado algumas dificuldades e com que objetivo eu solicitaria uma dificuldade para esta encarnação? Sem dúvida, né, Emerson? Essa nossa existência, ela é expiação, mas é provação também. Então, antes de reencarnarmos, nós temos consciência, conseguimos a sabedoria de muitas questões da nossa vida espiritual, que, consequentemente, vai para a corporal, para a física. Então, no momento que a gente tem o conhecimento dessas existências, nós mesmos olhamos ali e pensamos, não, mas aqui eu vou ter que melhorar, eu vou ter que evoluir. E para mim evoluir é uma barreira que eu vou ter que passar por ela. E com toda essa fé raciocinada que nós temos, nós conseguimos entender melhor, né? A nossa fé, a nossa busca interior aumenta no momento que entendemos que a nossa vida pode ser programada no plano espiritual, né? Conforme as necessidades para a nossa evolução. Assim como procurar uma evolução dentro de passar por uma prova já encombinada, digamos assim, no plano espiritual, como buscar expiar aquelas dificuldades, aqueles maus, né? Aqueles erros que cometemos. Então, sim, pode ser, sim, solicitado uma nova encarnação com esse sentido. Obrigado, Jana. Lide, quando eu desencarno, quando eu estou no que nós chamamos de erraticidade, eu estou no plano espiritual, né, no intervalo dos períodos que eu estou encarnado, eu sou uma pessoa diferente. Quando eu desencarno, eu passo a ser melhor, passo a ser pior. Quem sou eu logo depois que eu desencarno? Continua, Emerson, mas com uma visão, um panorama maior, né? E isso que esclarece o porquê que a gente às vezes solicita determinadas provas ou expiações que nos são impostas. Na erraticidade eu tenho uma visão completa do que foi a minha vida e do que eu preciso para me melhorar. Por isso, com essa visão, eu tenho a clareza das dificuldades que eu preciso passar. Mas continuo sendo Lidiane, continua sendo Emerson, e tentando buscar a nossa evolução. Ótimo. Ainda nesse contexto, Lid, claro que quando nós nos identificamos, assim, eu continuo sendo Emerson, sendo Lidiane, do ponto de vista da individualidade espiritual, porque na sequência o Emerson pode ser Pedro, pode ser João, pode ser Paulo, pode ser Maria, pode ser Joana, e a Lid também pode ser Emerson, pode ser, né? Mas sempre o espírito individual, mas utilizando outros corpos em outras conjunturas com outras identificações. Mas quando tu diz que eu continuo sendo eu quero saber o seguinte, Lid. Eu tenho ainda várias arestas para aparar, assim como a maioria dos irmãos ainda nesta encarnação. Eu tenho aqueles vícios que podem ser vícios morais, que podem ser vícios físicos. Nós observamos o mundo cheio de vícios. Quer dizer que eu continuo com essas tendências? Se eu carrego comigo um vício físico, uma dependência química, por exemplo, ou se eu carrego comigo um defeito moral, eu continuo com ele também na erraticidade. Isso não desaparece quando eu desencarno, é isso? Isso, Emerson. Nossos defeitos morais ou os nossos vícios continuam nos acompanhando. E é por isso que alguns espíritos permanecem no plano terreno, né? Por estarem muito ligados ainda à matéria e ligados aos vícios, aos amores, às suas obras materiais aqui da Terra mesmo. Uhum.
Ótimo. Poderia, talvez melhor se nós aplicássemos as paixões terrenas ainda, As né? paixões, exato. Deixar o... Mas eu queria agora... Queria, Sandro, que tu nos dissesse aqui, a Visão Espírita, nós sabemos que esse conteúdo está disponível, sobre se a reencarnação não enfraqueceria os laços de família. Nós falamos aqui que, ora, eu posso estar num contexto, e isso quer dizer que na próxima encarnação eu posso reencarnar num outro contexto familiar, com um outro conjunto de espíritos, que esse contexto terá as condições de complementar melhor a minha existência, assim como a minha presença nesse outro grupo familiar vai contribuir nos desafios dos meus irmãos. Isso não enfraquece os laços familiares, não dissolve os laços que nos unem hoje, que ninguém quer perder o carinho que tem pelos seus familiares de hoje. Eu cada vez vou esquecer de todo mundo e vou ter que ter uma família nova. Como é que funciona isso? Então, os laços familiares não se dissolvem, principalmente se você for da mesma família espiritual. A família espiritual não é necessariamente a família corpórea. Normalmente encarnamos junto com os mesmos espíritos da família espiritual, aonde os mais evoluídos vêm para resgatar os menos evoluídos. Mas esse laço não se rompe depois da desencarnação de um ou de outro. O que se rompe é se os nossos vínculos não eram espirituais, se não éramos da família espiritual. É isso que justifica, muitas vezes, nós termos uma afinidade enorme com alguém que não é do nosso círculo familiar, que não é irmão, pai ou mãe. Mas isso nos faz da mesma família espiritual. E já podemos, em outras encarnações, termos feito parte da mesma família. Mas normalmente se vem na mesma família porque é dentro desse núcleo da família corporal é que ficam as arestas, como tu falaste, para serem aparadas. E mais do que isso, nesse contexto, nessa diversidade que tem dentro dos espíritos na mesma família corporal, tem exatamente aqueles que vêm para ajudar a resgatar os que têm mais arestas. É um trabalho de amor, na verdade, de doação. Assim como ao contrário, tem espíritos que nascem na nossa família corporal que, com toda a animosidade possível com todos os outros membros, também são espíritos que são colocados para nos testar a nossa capacidade de auxílio, para que também possamos levantá-los ou sermos levantados, né? Se somos nós o espírito que destoa do equilíbrio e da harmonia da família. Então, assim, só vai haver desconexão desses laços se o que unia a eles eram os apelos corporais. Se forem feitos da família espiritual, essas conexões serão eternas, inclusive podendo acontecer até de não reencarnarem as próximas reencarnações ao mesmo tempo. Mas o espírito se conecta de forma muito diferente do que o corpo. Então, não se desfaz, pelo contrário, se aproximam os laços espirituais, porque aí vai ficar, como é que vamos dizer assim, vai ficar o que de fato une, que é a união espiritual entre os elementos. Obrigado, Sandro. Nós já nos estendemos um pouquinho no tempo aqui, o assunto, sem dúvida nenhuma, nós poderíamos ficar aqui como a maioria dos temas que o Espiritismo aborda, que é do interesse de todos, nós poderíamos ficar aqui por muito mais tempo falando, mas seguimos com o objetivo de não cansar os nossos irmãos que acompanham, e deixamos o convite para que, se alguma coisa que nós trouxemos aqui, é evidente que nós temos ainda muitas limitações e estamos na doutrina espírita justamente pelas limitações, não pelas qualidades, e alguma ficou confuso, alguma dificuldade maior, que manda uma mensagem no Facebook da Casa Espírita, pode ser, não precisa ser pública, pode ser uma mensagem privada, dizendo de qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade, e nós vamos buscar orientar, mas principalmente direcionar, indicar aonde se encontra essa explicação nas obras básicas da doutrina espírita. Então, nós estamos dispostos a contribuir dessa maneira, se algum irmão achar a necessidade. Outra coisa que nós gostaríamos de convidar, para que logo que volte à normalidade nós possamos nos reunir fisicamente, que aqueles que tiverem interesse busquem a Casa Espírita para buscar informações sobre os grupos de estudo. Nós temos grupos de estudos semanais,
que vão detalhar todas essas questões numa oportunidade de uma interação muito maior. Então, enquanto não podemos voltar à normalidade quanto às nossas atividades que envolvem aglomeração de pessoas, também podem buscar mais informações pelo Facebook da casa, mandando uma mensagem privada. Gostaria ainda, Sandro, rapidamente pedir que você nos diga algo que nós não abordamos ainda, e aí já possa deixar a tua mensagem final para nós encerrar, se todos os espíritos que estão encarnados ou que estiveram encarnados, com a exceção de Jesus, é claro, eles vêm em expiação, em provação, ou nós temos também espíritos que vêm numa outra condição, numa condição já que não é a de expiação e provação, que vem para nos auxiliar de alguma maneira? Então, como a nossa última participação, né, existem os espíritos que vêm em missão. Espíritos que, pela lógica da evolução, não necessitariam mais estar aqui entre nós. Estão além de todas as nossas mazelas. Mas eles vêm em missão. O que significa isso? Eles vêm trazer para a humanidade, na verdade, eles vêm reavivar para a humanidade o exemplo de Jesus. São espíritos que trazem grandes transformações morais, que vivem a vida da transformação moral e também intelectual. As grandes escaladas evolutivas, tanto intelectuais quanto morais, que houveram na Terra e que haverão, são características disso, de espíritos de escola, espíritos nobres, que vêm não precisando mais vir, mas se dispõem a estarem aqui para elevar o nosso nível evolutivo de uma forma mais intensa e mais rápida. E tudo isso por uma condição de amor. Se nós observarmos, os grandes transformadores da humanidade não tinham apelo econômico nas coisas que eles trouxeram. Tanto na parte científica, quanto na parte moral. Isso é a maior prova que eles vieram para se doar como elementos de transformação do mundo. Como uma encarnação missionária. Nem de prova e nem de expiação. E eu deixo, então, meu boa noite a todos. Grato pela oportunidade. E queria deixar, assim, que a reencarnação, como eu sempre tento falar em todos os temas, é algo que nos deixa esperançosos, né? Porque ela nos coloca a possibilidade de um futuro brilhante. E, acima de tudo, um futuro que vai depender apenas das nossas oportunidades que nós criamos para nós mesmos. Começamos a nos entender como um universo individual dentro disso tudo, com grande potencial de fazer todas as transformações necessárias para que nós possamos subir, né? Para que, se um dia pudermos voltar aqui, quem sabe um dia nos ofereçamos a vir também em missão, porque então já teremos estado numa situação de nobreza espiritual, né? Então é isso aí, ter alegria. Essa doutrina traz alegria para a gente, faz ver que a gente está num caminho que só vai para frente, né? E quanto mais para frente, quanto maior a nossa vontade de fazê-lo assim. Então, um beijo no coração de todos. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Sandro. Nós tivemos aí uma perda de qualidade no sinal da internet, mas a princípio congelou a tua imagem aqui, mas o áudio me parece que continuou sendo reproduzido sem prejuízo. Então, né, nós pedimos, é claro, a compreensão daqueles que nos acompanham, que a gente utiliza os meios que estão disponíveis na nossa cidade aí de internet, mas a gente sabe que esse horário também as pessoas estão em casa navegando e isso pode diminuir a qualidade do sinal em alguns momentos. Lid, tua mensagem final aí, teu boa noite, e em seguida a Jana. Que a gente possa, então, agora munido de tantas informações, entender um pouquinho melhor essa lei que Deus nos impõe, que é a reencarnação, como uma forma generosa dele, da gente praticar o nosso livre-arbítrio. E que a gente perca um pouquinho uma tendência milenar de lamúria e lamentações, e comece a agradecer. E agradecer a oportunidade de reencarnar, agradecer a oportunidade de progredir e de reparar os nossos erros. E era isso. Espero que os meus irmãos que estão em casa possam ser tão confortados e esclarecidos pela essa doutrina maravilhosa, tanto quanto eu sou e estou sendo, né? Obrigada. Até mais.
Obrigado, Lid. Boa noite. Jana? Complementando, né, o que a Lid falou, que eu acho que é uma das essencialidades do espiritismo, é o conforto, né? Conforto a partir do conhecimento. Então, no momento que nós temos o conhecimento da nossa existência, os nossos objetivos espirituais, não corporais, nós podemos, assim, buscar o amor entre todos, né? Isso que eu acho que é o objetivo principal, é o amor de Deus, o amor que está em cada um de nós, e que isso possa fazer parte de nós, tanto em nossas famílias, como em sociedade, né, do modo geral. Então, acho que a reencarnação é tudo de bom. Obrigado, Jana. Nós agradecemos, então, todos aqueles que nos acompanham e que vão continuar nos vendo aí, porque a gente está mantendo disponível o vídeo, a gravação do vídeo, e também no nosso canal no YouTube. Então, que as pessoas possam procurar aí também o canal da Sociedade Espírita Amor e Caridade Santo Augusto no YouTube e vai encontrar lá esse material disponível. Nós encerramos pedindo que os benfeitores amigos consigam acessar o coração de todos aqueles que nos acompanham e os seus familiares, despertando para um momento especial que nós vivemos, que é o momento de nos espiritualizarmos, de compreendermos mais sobre a nossa existência, de entender realmente o sentido e o propósito desta vida. A doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, está aí disponível, nos auxiliando nesse processo. Então, um abraço no coração de todo mundo e a nossa gratidão. Boa noite.